A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 12, que tem como título Criando Filhos Saudáveis. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2023. A revista fala sobre relacionamentos em família e agora, na lição número 12, vamos falar de um tema muito importante que é sobre a criação de filhos. Já falamos sobre a importância da paternidade na vida dos filhos e agora, nesta lição, vamos falar da criação de filhos de maneira geral, que nós sabemos que é responsabilidade do pai e da mãe. E a passagem bíblica que nós vamos estudar aqui fala sobre Jesus, isso mesmo, sobre José, Maria e seus filhos, incluindo o Salvador, que é Jesus Cristo. Nós veremos aqui o exemplo de um pai e de uma mãe que tinha uma responsabilidade muito grande, que era criar os filhos de maneira geral, é claro. Todo pai tem essa responsabilidade, toda mãe tem essa responsabilidade, mas no caso de José e Maria, eles também tinham a responsabilidade de criar o Salvador, o próprio Jesus Cristo Salvador. Então a gente tem aqui uma lição muito importante sobre criação de filhos, que eu acredito que vai ajudar muitos pais. Então eu aconselho você a assistir essa aula até o final. Vamos usar aqui a revista CPAD, passar por cada tópico e subtópico, explicar tudo com detalhes para que você possa realmente aprender o conteúdo. E se você é professor da EBD, com certeza você vai ministrar uma aula de excelência muito mais rica em conteúdo, sabendo que na plataforma EBD em Foco você encontra essa aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF e também o slide em PowerPoint, que é o slide que eu estou usando aqui, que você pode usar na sua igreja. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado, ou seja, você baixa, já começa a usar ali se você quiser. Se quiser editar também pode editar. Nós temos experiência na produção de conteúdo para a EBD desde 2016. O EBD em Foco tem produzido esse conteúdo, já fizemos mais de 750 slides. Na assinatura do EBD em Foco você encontra slides de adultos, de jovens e vários bônus, como slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Inclusive, nós já estamos preparando o conteúdo para o próximo trimestre, vem algumas novidades, coisas muito boas aí no EBD em Foco. Então, se você não assinou ainda, assine agora, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a EBD da sua igreja e também para a sua vida. Então, acesse nosso site, ebdemfoco.com, ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem o link para o nosso site e também o nosso WhatsApp. Então você pode entrar em contato sempre que precisar. O textuário diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. O evangelista Lucas, ao escrever esse versículo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para deixar bem claro que Jesus era uma pessoa comum. Foi uma criança comum. Ele cresceu como qualquer criança, ele cresceu em estatura, mas ele também cresceu em graça para com Deus e os homens. Então a gente tem aqui um aspecto da vida de Jesus que é abordado no estudo teológico que é muito importante, que é a divindade e a humanidade de Jesus, que operava os dois ao mesmo tempo. Ele era 100% Deus e 100% humano. Isso desde criança, desde quando ele nasceu. Jesus ele não se tornou divino lá no batismo, como alguns gostam de pensar, ou que Jesus simplesmente aparentava ter um corpo, aparentava ser uma pessoa. Não. Jesus, desde o momento que ele nasceu, ele já era divino e também humano. Verdade prática? A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Jesus, como um ser humano, como uma criança normal, uma criança que teve um desenvolvimento saudável, equilibrado, de acordo com os princípios da lei de Deus, porque os seus pais estavam ensinando a ele. Alguém pode falar assim: ah, mas Jesus era Deus, como que alguém precisava ensinar a ele? Sim, ele era Deus, mas ao mesmo tempo ele era humano. Isso é um mistério que nós nunca jamais vamos compreender 100%. Podemos sim ter uma compreensão básica dessa questão da divindade e da humanidade de Jesus, mas como que isso se deu de maneira profunda a gente não consegue compreender. Então eu acredito que Jesus teve um desenvolvimento como qualquer criança. A gente vai abordar melhor dentro da lição esses temas.
A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 40, e depois do 42 ao 52, uma passagem bem conhecida que fala ali daquele momento que Jesus estava no templo com seus pais participando de uma festa, porque eles iam com frequência às festas que aconteciam em Jerusalém, e lá Jesus ficou para trás, eles foram embora, depois retornaram para encontrar Jesus ali ensinando aos doutores. Então, eu não vou ler essa passagem por completo para a gente ganhar tempo aqui no vídeo. Vamos avançar, mas durante a aula a gente volta nela e vai ser explicado aqui tudo com detalhes. Introdução. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Então, assim, José e Maria eram pessoas comuns ali da nação de Israel. Eram dois judeus comuns. Não tinha nada de sobrenatural, nada de divino na vida deles. Simplesmente eles foram escolhidos por Deus para criar Jesus, que no caso é o Filho de Deus. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria, por meio da obra do Espírito Santo. Por isso ele se tornou o pai adotivo de Jesus. Então Maria, ela engravidou-se de uma maneira sobrenatural, uma concepção do Espírito Santo, e José não tinha vínculo biológico com Jesus. Por esse motivo, ele teve Jesus como seu filho adotivo. E José era o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Esse versículo deixa bem claro que Jesus é o Deus Todo-Poderoso que encarnou, que se tornou humano. Isso aconteceu de uma maneira sobrenatural e Maria foi a escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Jesus, ele ensinou tudo que nós precisamos para ter uma vida íntegra diante de Deus. E ele ensinou nos mínimos detalhes, principalmente com relação à família. Então, estudar a família de Jesus, a criação de Jesus, alguns detalhes que a Bíblia revela sobre o desenvolvimento de Jesus e o seu relacionamento com seus pais, vai nos ajudar muito a termos também uma família abençoada dentro dos padrões divinos. Primeiro tópico, uma família normal. 1.1, dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. Isaías, capítulo 11, versículo 1, temos a profecia, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. A promessa é que o Messias viria da família de Davi. Ele seria descendente de Davi. E aqui nós temos Jesus como dessa família. Ele é descendente dessa família real. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Então, assim, o anjo do Senhor falou com José, porque José estava pensando em abandonar Maria, depois que ele ficou sabendo que ela estava grávida. Ela explicou para ele, ele não quis aceitar ali de início, então o anjo do Senhor foi lá e falou com ele e revelou isso para ele. Ele entendeu que ali estava nascendo o Salvador. Então José, ele exerceu um papel muito importante na criação de Jesus. Ele não era o pai biológico de Jesus, mas ele entendeu que ali estava o Salvador, uma criança muito importante, muito especial, e ele fez de tudo realmente para criar Jesus como o seu filho. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Então a gente entende que José teve sim relações sexuais com Maria, eles tiveram filhos, mas isso foi após Jesus nascer. Tudo indica que Jesus nasceu naturalmente, como qualquer criança. A gente entende dessa forma. A Igreja Católica gosta de dizer que Jesus nasceu de uma forma sobrenatural e que Maria continuou virgem após o nascimento de Jesus. A Igreja Católica também afirma que José não teve relações sexuais com Maria. Ela vai afirmar que Maria permaneceu virgem. Mas, assim, a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu. Vamos ler o texto aqui, ó. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho,
fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então aqui a gente tem a palavra conheceu. Não a conheceu é um eufemismo, ou seja, uma linguagem figurada que tende a amenizar o que vai ser dito, né? Então, assim, o eufemismo em vez de falar assim, José teve relações sexuais com Maria, José conheceu Maria. Então, isso era a linguagem da época. Então, conheceu aqui é uma referência a relações sexuais. Então, ele só teve relações com ela após ela dar luz ao primogênito, ou seja, ao primeiro filho. Jesus foi o primeiro filho do casal. Então, o texto bíblico deixa bem claro que sim, Maria e José tiveram outros filhos, eles tiveram relações sexuais, ela não permaneceu virgem por toda a vida, como a Igreja Católica afirma. E só para a gente concluir aqui essa parte, a Igreja Católica também afirma que Maria subiu aos céus viva, ou seja, ela não morreu. Por isso que eles comemoram a ascensão de Maria. Então eles colocam Maria como um ser divino, porque tem várias tradições nesse sentido, mas nada disso está nas Escrituras. Nós entendemos que Maria foi uma mulher comum ali na nação de Israel, que cumpriu um papel muito importante, merece respeito por isso, mas ela não era nenhum ser divino. Ela morreu como qualquer uma pessoa e vai ressuscitar no último dia juntamente conosco. Tópico 1.2, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, como está registrado em Lucas capítulo 2, versículo 7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante, Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã, como está registrado em Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e o irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. A Igreja Católica, mais uma vez, tende a interpretar esse versículo aqui dizendo que Tiago, José, Judas, Simão eram primos de Jesus e não irmãos. Só que isso não faz sentido. Apesar de que a palavra adelphos, que é traduzido como irmão, também poderia ser traduzido como um parente próximo, como um primo, havia também uma palavra na época que era usada como primo. Não estou lembrado exatamente aqui a palavra nesse momento, mas na Bíblia aparece essa palavra no Novo Testamento que fala de primo, é usada para primo. Então eu acho que se fosse dizer que essas pessoas aqui eram primos de Jesus, eles usariam uma outra palavra. E também podemos dizer que Jesus tinha muitos outros primos, as pessoas tinham muitos filhos na época. Por que citar somente esses? Então, acho que não faz muito sentido essa interpretação da Igreja Católica. Eu acredito que é mais coerente interpretar aqui como irmãos de Jesus e que, de fato, José e Maria tiveram outros filhos. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e, por isso, rejeitavam. João capítulo 7, versículo 5, né? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Isso aqui está bem claro nos evangelhos, não somente nessa passagem de João, mas muitas outras passagens vão deixar bem claro que os irmãos de Jesus achavam que Jesus estava ficando louco, eles não aceitavam Jesus como o Messias. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Então, Tiago, ele de fato teve dificuldades em aceitar Jesus ali como Messias, ele não seguiu Jesus enquanto Jesus estava vivo, somente depois da ressurreição do Mestre. Tópico 2, o modo de criação de Jesus. 2.1, Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. É claro que a gente não tem detalhes nas Escrituras como que foi a criação dos filhos de José e Maria, mas tudo indica que todos eles tiveram a criação igual, normal.
Não sabemos também como que era o relacionamento de Jesus com seus irmãos, mas eu acredito que era um relacionamento de harmonia, de amor, isso desde a infância. Jesus viveu uma vida íntegra do momento que ele nasceu ao momento que ele morreu. Ele nunca pecou em hipótese alguma. Jesus nunca cometeu nenhuma falha. Jesus nunca foi desobediente aos seus pais. Então aqui a gente tem o Salvador dando exemplo de obediência o tempo todo na sua vida, para que os filhos hoje também possam entender a importância da obediência. Então a gente tem aqui uma família unida, uma família feliz, uma família que muito provavelmente tinha os seus problemas, mas esses problemas eram resolvidos, porque tinham ali um pai e uma mãe que se preocupavam com os seus filhos. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa revelação Maria nunca esqueceu. Ela sabia, desde o primeiro momento que ela se encontrou grávida, que ali estava o Salvador, o Filho de Deus, aquele que tem a mesma essência de Deus. Filho de Deus aqui é nesse sentido, é da mesma substância, da mesma essência, do mesmo poder. Então Deus, ele vai descer e encarnar e viver como um ser humano, para que ele possa executar o plano de salvação, para que nós possamos compreender que Deus se preocupa conosco, que ele quer cuidar de cada detalhe da nossa vida. É por isso que ele vai encarnar, é por isso que ele vai passar por todas as dificuldades que um ser humano possa passar, é por isso que ele vai passar por cada situação da vida que qualquer ser humano passa. Por exemplo, o relacionamento com a sua família, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Apesar de nós não termos detalhes de como era esse relacionamento, fica subentendido que Jesus tinha um bom comportamento dentro da família e que ele foi criado dentro de uma família normal, uma família comum. Ele passou por esse processo e isso a gente olha e se identifica mais e mais com ele. E é assim que ele executa o seu plano de salvação. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Então a ideia aqui é que José e Maria, eles criaram Jesus como qualquer um outro filho. Eles não deram prioridade a Jesus. Ele era o primogênito, ele assumiu a responsabilidade após a morte de José. Como a Bíblia não fala mais de José depois que Jesus está adulto, a gente entende que José tinha morrido e Jesus assumiu o compromisso de cuidar da família. É claro que depois ele vai para o seu ministério interino, que ele não fica mais em casa, né, fica andando, aí já é outra história. Porém, a gente tem aqui uma família que não teve aquela questão que a gente tratou lá no início da revista, quando o pai gosta mais de um filho do que de outros. Nessa família aqui isso não aconteceu. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Nós vamos aqui sempre defender a ideia de que Jesus se desenvolveu como um ser humano comum, normal. Ele era e ainda é homem e Deus ao mesmo tempo. Isso mesmo, Jesus, depois que ele morreu, ele ressuscitou em um corpo humano e subiu aos céus com um corpo humano. Ele continua sendo o homem-Deus por toda a eternidade. Observe que o que Jesus fez foi algo extraordinário. Ele se identifica com a humanidade por toda a eternidade. Tópico 2.2, a infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado num coxo para a ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. É uma história conhecida, ele foi colocado numa manjedoura, que era um local que colocava ali ração para os animais. Então, com certeza, eles organizaram esse local e ali estava o Salvador. Nasceu em um local simples, nada de riqueza, nada de palácio real, simplesmente um local muito, muito humilde, mostrando que ele veio para se identificar com a humanidade na sua simplicidade. Ele veio se identificar com todos os seres humanos, do mais rico ao mais pobre.
Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Lucas 2, 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, eles já sabiam que o nome dele seria Jesus, porque isso foi uma revelação de um anjo. E ali eles levaram Jesus, se apresentou Jesus no templo, fez o ritual da circuncisão. Então Jesus ele passa por todo o procedimento da lei da época, no caso da lei do Antigo Testamento, e foi apresentado e recebeu esse nome. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino na Judéia. Então, assim, a gente não tem que ficar especulando, inventando e querendo saber como que era a infância de Jesus, como que ele fazia, se ele realizava algum milagre, se ele era uma criança diferenciada. Não, a gente não precisa disso. Jesus cresceu como qualquer criança. Ele brincava na rua, ele se divertia com seus amigos, com seus irmãos, ele aprendeu a trabalhar com seu pai. Enfim, ele era uma criança normal, um menino comum daquela região. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais. Então Jesus, ele sempre precisou de José e Maria. Não adianta a gente querer dizer que Jesus, como ser divino, ele não tinha necessidade de um pai e uma mãe ali para cuidar deles. Não. Jesus precisava da proteção, ele precisava da alimentação, o trabalho do seu pai, da sua mãe, no caso do seu pai principalmente, na época era o homem que trabalhava para sustentar a casa, então aquele trabalho era valorizado por Jesus. Jesus se alimentava do trabalho do seu pai, José. Então a gente tem aqui uma preocupação de um pai e uma mãe com a criação dos filhos, com a responsabilidade completa para os filhos. Os pais têm que se preocupar com os filhos em todos os aspectos da vida deles, da alimentação, da proteção, saúde, cuidar, levar para a escola, ensinar, se preocupar com o que acontece na escola. Isso tem que ser feito. Esse é o papel dos pais. Os pais não podem esquecer da sua função. Tem pai e mãe que só quer colocar filho no mundo e deixa para lá, se vira. Se o filho quiser estudar, estuda. Se não quiser, não estuda. O filho fica doente. O vizinho que tem que ir lá dar um remédio porque o pai e a mãe não estão nem aí. Às vezes larga os filhos em casa e vai para festa, viaja, vai para longe e deixa os filhos sozinhos em casa, cuidando ali uns dos outros. Enfim, isso é totalmente errado. Isso é uma falta de responsabilidade muito grande. Isso é pecado. As pessoas vão pagar por esse pecado, porque não estão cuidando dos filhos como deveria. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Isso aqui é algo interessante, nós falarmos também. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então, essa passagem de Mateus, capítulo 2, versículo 13 e 14, mostra aqui o episódio em que eles têm que ir ao Egito, porque Herodes está revoltado. Herodes acha que ali surgiu aquele que vai tomar o seu trono. Herodes preocupado com o trono terreno, mas Jesus, ele é o rei do universo, ele é o dono de todas as coisas. Então isso aqui foi também para cumprir uma profecia do Antigo Testamento. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Mateus capítulo 2, versículo 20 e 21, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. A gente tem aqui uma lição muito importante. José e Maria eram obedientes a Deus. Tudo que Deus falava, eles faziam. Foi por isso que eles conseguiram educar Jesus, criar Jesus e todos os seus filhos, e todos eles cresceram, desenvolveram, foram saudáveis.
como a Bíblia registra que Jesus cresceu de maneira saudável. Então, assim, eles eram obedientes a Deus. Então, em primeiro lugar, vem a obediência a Deus. Se você for obediente a Deus e seguir o que Deus está falando com relação à sua família, você vai ter uma família abençoada. 2.3, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Isso aqui a gente leu no texto áureo, a gente vai ler novamente ali na frente, a gente vai destacar essa questão aqui. E Jesus, como qualquer criança, cresceu em estatura e também em sabedoria e graça diante de Deus, porque ele foi educado de acordo com a lei de Deus. Ele era um judeu comum, mas ele era fiel à lei do Senhor. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei, como está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. A gente vai falar com mais detalhes desse versículo ali na frente, mas aqui a gente já pode explicar um pouco, porque assim, nós não temos informações detalhadas da infância e da adolescência de Jesus. E alguém pode se perguntar, por que que Deus não detalhou a infância de Jesus, a adolescência de Jesus, não falou de detalhes da sua vida? Sabe por quê? Porque o propósito das Escrituras é nos conduzir à salvação. O que está registrado é suficiente para que você conheça o Salvador e creia nele. Ponto. É isso. Não precisa ter nada além do que está escrito. Nós temos informações mais do que suficientes para alcançarmos a salvação. Essa passagem de Lucas 2, 46, 47, esse contexto aqui, ele é muito importante porque mostra que Jesus já tinha uma compreensão de que ele era filho de Deus. Isso aqui não foi algo que ele ficou relutando em entender, em compreender. A gente não sabe quando foi que Jesus teve essa consciência, porque como ele era ser humano, porém, eu acredito, posso estar errado, posso estar equivocado, mas eu acredito que Jesus, desde criancinha, ele sempre teve a consciência de que ele é Deus. Eu penso assim que Jesus, ele nunca teve dúvidas disso. Tem um filme sobre Jesus que trata dessa questão aqui. Eu não assisti esse filme, mas uma pessoa que me assistiu falou assim que o filme mostra Jesus como um adolescente, uma criança, um adolescente, que passa por um conflito muito grande, porque ele fica meio que na dúvida se de fato ele é ou não Salvador, e aí começa a ter esse conflito interno. Enfim, é horrível o filme. Mas assim, de acordo com as Escrituras, principalmente essa passagem, dá a entender que ele sempre teve essa consciência. Ele sempre soube que ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Nessa idade de 12 anos, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. Então, assim, o menino judeu, aos 12 anos, ele começa a se preparar para a idade adulta. Então, ele começa a ter uma compreensão mais profunda da lei de Deus. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então estas 3 festas, elas eram meio que obrigatórias, as pessoas tinham que ir, se deslocar até Jerusalém. Vale ressaltar que o templo era único, só existia um único templo e ele ficava em Jerusalém, e as pessoas que moravam longe do templo precisavam peregrinar até Jerusalém para ir ao templo, fazer um sacrifício, enfim. E isso era meio que obrigatório para os homens, e as mulheres não tinham essa obrigação, mas elas iam também. Então a gente tem aqui Maria, José e Jesus, e muito provavelmente os outros irmãos de Jesus, presentes em uma dessas festas. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltavam para suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Então, assim, as pessoas elas iam em caravanas, né, uma grande quantidade. Então, não era simplesmente uma ou outra família aqui. Eram muitas famílias que se reuniam, caminhavam juntos para participar dessas festas em Jerusalém.
E no retorno, eles acharam que Jesus estava junto com a caravana, quem sabe com outro parente. Enfim, era muita gente e eles não sentiram falta de Jesus. Demorou um pouco. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Então está lá Jesus, ensinando aos doutores da lei. E a gente não sabe exatamente o que Jesus fez nesses 3 dias, mas a resposta que ele dá para os seus pais é algo tão tranquilo que parece que aquilo era muito natural para ele. Muito natural, ele ficou 3 dias ali, ele tomou banho, ele dormiu. A gente não tem esse detalhe na Bíblia, mas eu sempre fico curioso com essas coisas. Eu gosto de ir um pouco além, né? Não é questão de ficar fazendo especulação, mas é óbvio que durante 3 dias Jesus teve que procurar um lugar para dormir. Jesus ele teve que procurar comida. Eu não sei se ele tinha parente, se ele tinha conhecido, como que era, mas isso já mostra que Jesus tinha essa consciência de que ele é Deus e que ele sabia muito bem se relacionar com as pessoas. Ele sabia muito bem se virar sozinho. E isso porque ele estava cumprindo o seu chamado. Ponto. É isso. Ele simplesmente estava cumprindo aquilo que ele veio fazer. Quando seus pais questionam, ele fala: estou na casa do meu pai. Então, assim, Jesus está ali fazendo algo que era natural para ele: pregar o evangelho. Ele estava fazendo isso, ele estava pregando o evangelho para os doutores da lei. Tópico 2.4, a juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Não adianta ficar procurando, especulando, porque tem um evangelho apócrifo de Tomé que fala da juventude de Jesus, quando Jesus era criança e ele realizava milagres. Esquece isso. Não existe uma comprovação de que esses evangelhos, essas histórias, esses escritos são verdadeiros. Então a gente vai descartar isso e ficar somente com o que está registrado na Bíblia Sagrada. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. A gente não tem informações da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos, e isso não é importante, não é necessário. Jesus viveu como um judeu comum, uma pessoa comum, foi um adolescente comum. Então, assim, não tem nada demais ali, não precisa a gente ficar fazendo especulação. A gente vai para o que é importante. Todos os evangelistas, todos os evangelhos sérios que foram escritos, que nós temos registrados ali na Bíblia Sagrada, Mateus, Marcos, Lucas e João, não se preocuparam com esses detalhes. Os evangelhos não são biografias de Jesus. Tem gente que fala assim, porque os 4 evangelhos são uma biografia do nosso Salvador. Não é biografia. Biografia conta detalhes da vida da pessoa, é focado na pessoa. Os evangelhos, eles são focados na salvação, na obra de salvação, no sacrifício de Cristo. A maior parte dos evangelhos é dedicada à parte ali da última semana da vida de Jesus. A Santa Ceia, a crucificação, a ressurreição, o que ele faz após a ressurreição. Então, o foco está no seu plano de salvação sendo executado ali na cruz do Calvário. É claro que o plano de salvação envolve toda a vida de Jesus. Jesus viveu por nós, morreu por nós e ressuscitou por nós. Mas o foco dos evangelhos está ali após os 30 anos, ele começa o seu ministério público e explicar o evangelho de forma explícita para que todos nós hoje tivéssemos acesso às palavras do Mestre. Tudo que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Marcos capítulo 6, versículo 3, fala sobre isso. A gente já leu esse versículo anteriormente. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então aqui a gente vê Jesus sendo chamado de carpinteiro e o seu pai não é citado. Então é bem provável que José já tenha morrido e Jesus assumiu o comando da família trabalhando como carpinteiro. Vale ressaltar que a palavra carpinteiro aqui
ela é uma referência a uma profissão da época que trabalhava não somente com madeira, mas também com construção de maneira geral, uma vez que também as casas eram feitas de madeira. Algumas casas eram feitas de pedras e tudo mais, mas também de madeira. Envolvia madeira de maneira geral, então Jesus ele trabalhava com construção. É por isso que às vezes ele dá exemplo e conta parábolas falando de construção. Ele fala do alicerce, de construção de uma casa, construir uma casa na areia, construir uma casa na rocha. Então é porque ele trabalhava com isso. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos, e quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. Então Jesus, ele trabalhou ali por um tempo sustentando a família, depois ele foi cumprir a sua missão. A gente não sabe exatamente por que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Provavelmente é porque o sacerdote ele começava também a exercer a sua função aos 30 anos. Então Jesus, acho que ele seguiu essa tradição, mas isso é de menos. Eu acredito que aqui o foco é: chegou o tempo de Deus. Ele teve que deixar a sua família terrena e começar o seu ministério público, que era itinerário, vivendo num local, no outro, passando de uma casa em outra casa, e ali com seus discípulos, pregando o evangelho, cumprindo a sua missão. E os seus irmãos acharam que ele estava ficando louco, seus irmãos acharam que Jesus tinha perdido a noção, mas isso não afetou Jesus em momento algum. Tem um momento que os irmãos de Jesus vão atrás dele, e quando chegam lá, o pessoal fala com ele: Jesus, seus irmãos, sua mãe estão te procurando. Jesus olha e fala assim: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? São vocês. Então, assim, ele veio cumprir ali um chamado e Maria sabia disso. Maria tinha essa informação. Então, Maria não tinha que ficar preocupada com Jesus. É claro que, como mãe, ela realmente ficava preocupada com o seu filho. No entanto, ela sabia que ele era o filho de Deus e que ele tinha uma missão a cumprir. E Jesus estava muito consciente dessa missão. Algumas pessoas vão querer dizer que ele abandonou a família, que ele não deu atenção à sua família. Não é isso. É que chegou o momento que Jesus teve que revelar para a sua família próxima que ele tem uma família muito mais ampla, que é toda a humanidade. Ele veio para toda a humanidade. Ele não veio somente para os seus irmãos, sua mãe, seu pai. Ele não veio somente para a nação de Israel. Nada disso. Jesus veio para salvar a humanidade. E como ele disse naquela ocasião, quem é a mãe de Jesus? Quem são os irmãos de Jesus? São aqueles que fazem a vontade dele. São aqueles que seguem ele. Então, se você quiser ser da família de Jesus, creia nele como único e suficiente Salvador. Tópico 3, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nós já lemos esse versículo anteriormente aqui nessa aula, e agora a gente vai detalhar um pouco sobre isso. 3.1, Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Então Jesus não nasceu no berço de ouro, ele não nasceu ali numa família rica, não, nada disso. Ele nasceu numa época em que a maioria dos judeus eram pobres e eram muito explorados pelo Império Romano, pelo sistema religioso. Enfim, a exploração era muito grande. E Jesus nasceu nessa família simples, pobre, e viveu como uma criança comum. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Então, assim, crescer em sabedoria é crescer no temor do Senhor, é confiar 100% em Deus. A gente tem aqui Jesus, mesmo sendo uma criança, um adolescente, confiando no Pai, fazendo a vontade do Pai, obedecendo ao Pai, ao seu Pai celestial.
Então aqui ele deixa uma lição muito boa. Se você quer ser sábio, quer crescer em sabedoria, faça a vontade de Deus. Seja temente a Deus, que você vai crescer em sabedoria. Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Então, primeiro ele cresceu em sabedoria e depois que ele cresceu em estatura. 3.2, Jesus crescia em estatura. Vamos falar sobre isso agora. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor. Então Jesus, ele cresceu como qualquer criança cresce, naturalmente. Teve ali uma alimentação comum da época e foi desenvolvendo o seu corpo físico. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, quando tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho da carpintaria. Então Jesus não era aquele ser divino, etéreo, maior do que os outros, ou menor do que os outros, ou quem sabe com a pele diferente, com o cabelo diferente, nada disso. Jesus ele se parecia com um judeu comum daquela época. A aparência de Jesus é algo totalmente irrelevante. Não tem necessidade de a gente ficar especulando sobre isso. E esse Jesus que aparece nos filmes, dos olhos azuis, cabelo comprido lisinho, tá? Esse Jesus aí é uma representação muito europeia de Jesus. Principalmente na época do Renascimento, que as pinturas feitas na Europa para representar Jesus tendiam para um padrão europeu. Então Jesus, ele era um judeu daquela época, então ele tinha um padrão diferente, né, de questão de aparência física, mas isso é totalmente irrelevante para o seu plano de salvação. 3.3, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Então Jesus sabia da sua missão, ele tinha consciência da sua missão. Já falei isso anteriormente na aula, vou reforçar agora. Eu acredito que Jesus, desde criancinha, desde quando ele começou a engatinhar, andar, falar, ele já tinha consciência da sua missão. Ele já sabia que ele veio para salvar a humanidade, que ele ia morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Ele já sabia de tudo que ele ia passar. Ele sabia que ele era Deus. Então ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Gentilmente, ele respondeu para seus pais: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então, essa resposta que ele dá aqui em Lucas 2:49 é muito importante, é muito interessante, porque ele responde de uma maneira muito natural. Ele não dá a mínima para a preocupação de seus pais. Não dá a mínima. Os pais dele preocupados, 3 dias procurando, cadê Jesus? Quando encontra Jesus, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu tenho que trabalhar? Eu vim para trabalhar para o meu pai. O pai aqui com P maiúsculo. E com certeza, José e Maria, nesse momento, eles se lembraram das profecias, dos anjos, se lembraram de tudo que aconteceu no passado da vida deles. De fato, esse menino é diferente. De fato, aqui está o Salvador. Nós é que precisamos dele, não é ele que precisa de nós. Então ali, eu acredito que José e Maria realmente compreenderam melhor, né? Eles já tinham essa compreensão, que foi uma revelação de Deus, mas agora tiveram uma compreensão mais profunda do papel de Jesus, da importância de Jesus, né, para a salvação da humanidade. Já a graça para com os homens tinha a ver com sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. Então aqui a palavra graça significa favor imerecido. De alguma forma, Jesus atraía as pessoas. As pessoas olhavam para Jesus e via nele algo diferente. Mas isso era porque o seu ensino era diferente. Não é porque ele brilhava, tinha uma aparência diferente, nada disso. O seu ensino, o seu comportamento, a maneira que ele tratava as pessoas, a maneira que ele agia, isso transbordava amor, transbordava simpatia, carisma. Ali está o Salvador, o Senhor Deus Todo-Poderoso encarnado em pele humana. Então, com certeza, Jesus era uma pessoa que chamava atenção
Talvez pelo seu carisma, mas pelo seu ensino, pela maneira que ele falava. Às vezes, quando Jesus ensinava algo mais pesado, mais duro, as pessoas até se afastavam, mas depois elas estavam de volta ali com Jesus. Apanhava, mas estava lá com Jesus, porque Jesus pegava pesado nos seus ensinos. O carisma de nosso Senhor se revela ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Então, quando ele falava do reino de Deus, as pessoas paravam para ouvir. 3.4. Lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Então, os pais têm que ter uma preocupação completa com a educação dos seus filhos. É um desenvolvimento emocional, social e espiritual. Esse é o papel dos pais. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Ou seja, você tem a responsabilidade de criar, educar e proporcionar ao seu filho um desenvolvimento saudável. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. O que a gente falou também no começo da aula, que os pais de Jesus, em momento algum, tratou Jesus como mais importante do que os outros filhos. Ele foi criado de maneira igualitária ali com seus irmãos. Não houve um tratamento especial. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Maria, provavelmente, ela não saía revelando para todo mundo que Jesus era o Salvador. Talvez ela não falou isso nem para os seus outros filhos. Era algo que ela guardava para ela. Era o segredo dela com José. Eu acredito que eles não revelaram isso para ninguém. Eles criaram Jesus como uma criança comum, sem nenhum tratamento especial diferenciado, e guardaram tudo para eles, guardaram tudo isso no coração, deixando o exemplo para os pais hoje. Os pais, nos dias de hoje, não precisam ficar levando o problema de um filho para outro filho, não precisa ficar levando o problema do filho ou qualquer outra coisa fora da família. Você resolve isso dentro de casa. For uma coisa boa ou uma coisa ruim, guarde no seu coração. Você tem que ter equilíbrio e bom senso na criação dos filhos. Chegamos na nossa conclusão que diz assim: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileção pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. E nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Uma conclusão que aborda os dois lados aqui, o lado dos pais e o lado do filho, no caso de Jesus. Do lado dos pais, a gente aprende que os pais têm que ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileção pelos filhos. Então, uma educação equilibrada, uma educação que considera a criança como um todo, um desenvolvimento completo da criança, espiritual, desenvolvimento físico, na escola, relacionamento, emocional, tudo isso tem que acontecer. E por último aqui a questão da predileção. A gente já teve uma lição sobre isso. Os pais nunca devem ter ali a preferência por um dos filhos. Isso é muito problemático. E olhando agora para Jesus, a gente tem uma criança obediente, que respeitou seus pais, foi atencioso para com os pais. Eu acredito que Jesus deu um exemplo de como que os filhos têm que se comportar com os pais. Apesar de nós não termos detalhes nas escrituras sobre isso, a gente subentende que os seus pais, eles foram muito felizes na criação de Jesus, porque eles tinham ali um filho que realmente lhe obedecia. Então a questão da obediência é muito importante dentro da família. Tem que ter obediência. Maria e José eram obedientes a Deus. Jesus era obediente ao Pai Celestial e também aos seus pais terrenos. Então a gente chega aqui no final da aula.
Vou encerrar aqui, mas espero que você tenha compreendido essa lição. Mais uma vez aqui o nosso site para você acessar o conteúdo completo da EBD para ministrar uma aula de excelência na sua igreja, pois na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.